Que Deus abençoe poderosamente você que acompanha o programa do Luxemburgo de hoje, quarta-feira. E inicia o programa de hoje apresentando para si um caso fortíssimo. Imagine você presenciar o seu pai, o seu próprio pai, a tentar acabar com a vida da sua mãe. Imagina os danos emocionais, os traumas psicológicos gerados na vida de uma criança. Imagine o inferno que não era vivenciado nessa casa, nessa família. Eu acabei de descrever um pouco do passado da Wanda, que não foi só isso não. O sofrimento dela não se restringe apenas a esse acontecimento pontual, não. Ela viveu uma vida de sofrimento. Ela viveu traumas sobre traumas, situações terríveis. Ainda bem que ela se entregou ao Deus vivo. Ainda bem que ela teve, em um determinado momento da sua vida, o entendimento de se entregar ao Todo-Poderoso. O entendimento de que só uma experiência com Deus poderia curar as feridas da sua alma e mudar a história da sua vida. Vamos acompanhar o que a Wanda tem a nos dizer. Os meus pais na minha infância estavam sempre a discutir, até que chegou ao ponto em que eu vi mesmo o pior. Eu comecei a beber álcool até foi mesmo por causa do meu pai. E na escola tentaram abusar de mim. Na minha infância tive várias vezes convulsões, ia várias vezes parar ao hospital. Os médicos não percebiam o que é que eu tinha. Os médicos não sabiam ao certo o que era, simplesmente diziam que podia ser convulsões e como não tinham como tratar porque não sabiam ao certo o que era. Então, e era sempre a dormir, eu estava a dormir e começava tipo a revirar e levavam-me e acordava no hospital. Eu só sabia que adormecia no meu quarto e acordava no hospital. Não tinha como dar medicação, nem injeções, porque não havia nada nos exames que comprovasse o que quer que fosse. No crescimento, quando eu fui deixando de ter convulsões, começou a aparecer arritmias cardíacas. De repente começava a ficar com uma dor no peito, a ficar sem ar e começava a perder os sentidos e caía. Infelizmente, tipo, em casa, desde sempre que os meus pais, principalmente o meu pai, ele lidava muito mal com o álcool, ele envolvia-se várias vezes e já vinha de família, já vinha dos meus avós. Ele bebia muito, ao ponto de eu me recordo em pequena de chegar a ver o meu pai a tentar matar a minha mãe. Na escola, por 2 vezes que tentaram abusar de mim. Uma delas foi mesmo muito complicado porque eu não estava sozinha, eu estava com uma pessoa amiga, em que a gente, quando tem uma amiga, a gente confia nela, né? Mas, entretanto, vieram 7 rapazes e tentaram abusar de mim. Eu escondi muitos anos, porque é uma coisa que quem passa por essas situações, e eu acredito que até mesmo quem chega ao ato, tem vergonha, porque eu sentia, era como se desse o meu lado fraco, estar a assumir que pessoas tentaram me agredir, tentaram invadir o meu íntimo e não foi fácil. Então eu sempre escondi isso, criando tipo uma barreira de a protetora de toda a gente, a protetora dos mais fracos, tornando, lá está, muito carinhosa e ao mesmo tempo muito agressiva. Ao início, a gente acha que é normal, é só um copo. Então, a gente, para escapar dos problemas, a gente vai. Eu comecei a sair, foi assim que eu comecei, fui saindo. Aí eu já tinha a mínima noção de que a maioria das discussões eram devido àquilo, era devido ao álcool. Então, em frente aos meus pais eu não o fazia. Mas quando estava sozinha, bebia, mas bebia muito mesmo. Perdi completamente o controle, ao ponto de ter que beber já bebidas brancas mesmo a um extremo quase puro. Fiquei em coma alcoólico, tipo numa valeta de uma rua, e tive que ser levada a braços, fechada num carro, porque é isso que chega a um ponto, não é? Aí é que se a pessoa nota-se que perde o controle,
que é quando ela bebe e aquilo parece que já não satisfaz, tanto que iniciei com cerveja e já não satisfazia, já tinha necessidade de ter que beber vinho, já não chegava, já tinha que ser vodka, porque depois já é insaciável. E foi aí que eu comecei a perceber que já não estava a conseguir ter controle sobre mim em relação ao álcool, porque a necessidade era muito grande, era uma necessidade e que acontece a muitos jovens e eu entendo isso, que é o resolver as coisas sozinho. E é o que o mundo nos apresenta, é o que os amigos nos apresentam, a gente pega e a gente coloca à força, mas não é a solução e não foi solução porque eu só estava a ficar pior. Cheguei ao ponto de me envolver em relacionamentos em que eu apanhei a pessoa com outra pessoa, a saírem do quarto e mesmo sabendo que a pessoa me estava a trair, eu é que ainda lhe fui pedir desculpa, ao ponto de a gente ter discussões de também eu já estar a sofrer o que os meus pais tinham sofrido, de ter sofrido maus tratos com essa pessoa. E mesmo assim eu ir pedir desculpa. Porquê? Porque já era uma falta de amor próprio muito grande. Cheguei a um ponto em que, numa dessas saídas, em que eu tive a noite toda a sair e tal, e fui para casa normal e dormi. Acordei normal, fui fazer umas coisas e voltei para a cama. Quando me voltei a levantar, mas porque foi do nada, porque eu já me tinha levantado e voltei para a cama. Quando eu me voltei a levantar, foi como se tivesse tipo, espetado um ferro ou uma faca na coluna. Eu fiquei torta, isto com 24 anos. Eu fiquei toda torta. Andei a fazer sacos de água quente, podia ser alguma coisa de musculação. Nada, fiz massagens, nada. Eu fiz montes de coisas e nada acusava. Levei aquelas injeções de penicilina, levei as injeções todas, nada. O médico, quando eu completei o número de injeções, quando eu voltei ao médico, o médico até me disse: "Tu ainda não tomaste nada?" E eu disse-lhe: "Eu fiz ontem as últimas." Ele: "É impossível." Ao ponto do médico me dizer: "Eu não sei mais o que te fazer." E ele disse-me, eu lembro perfeitamente, ele disse-me assim: "Mas tu tens alguma tristeza profunda?" E eu pensei, com a minha idade, não vou aceitar que seja depressão ou qualquer outra coisa. E eu não, enchi-me do meu orgulho. Disse que não. Ele assim: "Então eu não sei mais o que te fazer." E foi naquele momento em que eu pensei: não, tem que acontecer alguma coisa diferente. Minha mãe já vinha na Igreja Universal e naquele momento, uma igreja que eu tanto recriminei, ela dizia-me assim: "Não, agora tu vais comigo." E eu: "Não vou, não." E eu: "Vais, vais e vais mesmo." E como a gente teve obediência, então eu fui de contra vontade, eu nem conseguia estar sentada no carro, eu vinha deitada no banco de trás. Eles foram o caminho todo, entre 20 a 30 a hora, porque eu não suportava a calçada. Foi completamente um milagre, porque logo no primeiro dia, o que o médico disse que já não sabia o que fazer, eu fui curada na hora. Tipo, logo do momento eu comecei não só a andar, mas eu cheguei ao ponto de correr, então eu saí de lá e tudo o resto, a pouco e pouco, foi-se construindo, tudo o resto foi sendo milagre após milagre, porque Jesus não falha, não é? Então tudo foi sendo acrescentado. E é interessante que a Wanda, ela conclui o seu depoimento confirmando o que o texto sagrado nos garante, que quando se prioriza o reino dos céus, todas as demais coisas são acrescentadas. Tudo que faltava na vida dela foi acrescentado quando ela priorizou uma experiência com Deus. Quando ela focou toda a sua força em receber o batismo com o Espírito Santo. E é exatamente isso que nós estamos a fazer nesse período do jejum de Daniel. Ainda mais hoje, quarta-feira, um dia já dedicado ao Espírito Santo, dedicado a uma fé de qualidade, a escola que nos ensina a ter uma fé sólida, uma fé inabalável que nos protege da depressão, que nos protege das preocupações. Quanto mais sólida é uma fé, menos abalada ela é pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas, até mesmo por situações injustas que você esteja nesse momento a vivenciar. Por isso, não perca a oportunidade de ainda hoje você estar presente na reunião da Escola da Fé. Inclusive, eu quero colocar à sua disposição
para você que vive no Luxemburgo, ou você que nos acompanha de algum outro país, mas tem familiares que vivem, trabalham no Luxemburgo ou são transfronteiriços. Você mora em uma das nossas fronteiras, mas trabalha no Luxemburgo, vem ao Luxemburgo continuamente. Para mais informações da morada da Universal mais perto de si ou do centro de ajuda mais próximo de si no Luxemburgo, o contato é o 352 661 483 761. Vamos acompanhar mais um depoimento de quem priorizou, acima de tudo e de todas as outras coisas, uma experiência com Deus no período do jejum de Daniel. Eu sou Ana Carla Santos Correia. Eu sofri um abuso muito nova, que eu me lembre, eu devia ter uns 9 anos para 10 anos. Conforme eu ia crescendo, eu ia percebendo o grau do que ele me fez, do que ele me causou. Eu falei que eu só seria feliz depois que eu matasse ele. Na minha adolescência, eu não queria comer, eu era bem magra e eu olhava no espelho, eu chegava a ver os ossos, mas eu achava que eu estava gorda. E aí eu não comia, e quando eu comia, às vezes eu induzia de colocar para fora por conta disso, porque eu falava, as pessoas já não vão gostar de mim pelo que eu sou, então pelo menos eu tenho que ser bonita. Quando eu estava sozinha, a tristeza parece que era maior, eu tinha vontade de chorar, às vezes eu até pensava em me matar, porque eu falava, ninguém vai gostar de mim assim, desse jeito que eu sou. Eu encontrei um obreiro, aí ele me convidou para ir para uma reunião, aí eu ouvi uma palavra que me tocou muito, que o pastor falou, você que tem mágoa, você tem que perdoar, que a mágoa é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. E aí ele falou da salvação, ele falou que Deus estava voltando, e ele falou que a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo, a tristeza que tem dentro da gente, ela vai embora e dá lugar à alegria. E ele falou que se eu aceitasse, ia mudar, porque eu não me sentiria mais só. Eu teria a presença de Deus dentro de mim. Em agosto do ano passado, eu ouvi falar do jejum de Daniel. E eu ouvi dizer que era como uma purificação. E eu estava interessada, eu queria saber o que é o Espírito Santo. Eu entendi que eu ia ter que me abster de televisão, redes sociais. Era uma coisa que eu era muito apegada, então para mim foi muito difícil. Mas eu estava decidida. Eu falei, eu quero o Espírito Santo. Então eu deletei Facebook, WhatsApp, programa de TV, até roda de sair para conversar com amigos. Eu deletei e dei mais prioridade à Bíblia. Fui mais vezes à igreja, porque eu entendi que aquilo ali me aproximaria mais de Deus. Eu tinha sede de conhecer o Espírito Santo, eu tinha muito desejo. Eu orava mais, porque eu entendi que aquilo ali me deixaria mais próxima e foi me fazendo bem. Só que eu entendi também que eu também ia ter que me libertar da mágoa que eu tinha. Eu não queria perdoar, mas eu decidi que eu iria, não era um querer meu. Então eu passei a orar por isso e eu era bem sincera com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero perdoar, eu não sinto vontade de perdoar, mas coloca dentro de mim esse desejo porque eu quero te conhecer. O que eu mais quero é conhecer o Senhor. E quando chegou no último dia, eu falei, meu Deus, eu não posso sair daqui da mesma forma. Eu comprei uma roupa nova, me preparei, arrumei o cabelo e foi como se eu fosse para um casamento. Eu fui decidida, eu falei, hoje, se eu não sair daqui com o Espírito Santo, eu não quero mais viver, que o Senhor me mate logo, porque eu quero conhecer o teu Espírito. Eu fui decidida, eu falei, vai ser hoje. Hoje eu vou receber. Na hora da busca, eu me entreguei como se não tivesse ninguém ali do meu lado. E aí, parece que Deus me abraçou. E aí foi como se Ele estivesse do meu lado e falasse para mim, você não tá mais sozinha, eu tô com você. E aí veio uma alegria tão grande no meu coração, uma coisa que eu nunca senti. Eu não queria parar de buscar.
Tinha várias pessoas do meu lado, eu tive vontade de abraçar todo mundo e sair da igreja falando para todo mundo: olha o que Deus fez comigo, eu tô sorrindo e é de verdade. Valeu a pena porque hoje a minha vida é outra. Eu sou casada e a gente vive hoje em lua de mel, porque eu percebi que era eu que causava as brigas, eu que causava discussões. Eu, de uma pessoa nervosa, hoje eu só quero o bem dos outros. Eu vejo uma pessoa sofrendo, eu quero estar ali, eu quero ajudar. A minha família mudou, meu relacionamento com a minha família. Eu pedi perdão para minha mãe, para o meu padrasto e para você que às vezes passou pela mesma coisa que eu te digo que vale muito a pena. Vale a pena você negar o seu eu e não desista, porque para mim foi no último dia que aconteceu. Então a perseverança para mim compensou em muito, porque hoje eu sou feliz. E se você quer encontrar a felicidade que eu tenho, faça o jejum, participe, negue o seu eu, porque vale muito a pena. Só o Espírito Santo foi capaz de me dar essa alegria. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa que eu. Faz um teste, vai valer a pena. O recebimento do Espírito Santo, ele marca um antes e um depois. A Wanda nos provou isso e cada uma das pessoas que diariamente temos apresentado, pessoas que no período do jejum de Daniel não perderam a oportunidade de investir no seu relacionamento com Deus. Inclusive, para que fique claro, o jejum de Daniel não é um jejum de alimentos, de líquidos, mas ele é um jejum de informações desnecessárias, seculares, distrações, para que o seu foco seja exclusivamente em ter um encontro, em ter uma experiência pessoal com o Todo-Poderoso. E nessa semana, em especial, estamos a nos preparar, iniciamos essa Semana Santa e domingo agora, dia 4 de abril, será o domingo de Páscoa, marcado pela Santa Ceia da decisão. Para aqueles que estão dispostos, determinados, decididos a abandonarem o passado, abandonarem a velha vida, começarem uma nova vida. O próprio Senhor Jesus, ele nos deixou esse exemplo quando se voltou para aquela mulher pecadora e perguntou a ela: onde estão os teus acusadores? Se eles não estão mais aqui para lhe condenar, tampouco eu lhe condeno. Mas repare o detalhe que ele afirma para ela: vai e não peques mais. O Senhor Jesus a protegeu dos ataques, das pedras, das acusações, das críticas. O Senhor Jesus protegeu aquela mulher das condenações que estavam sendo feitas contra ela. Mas ele não a isentou da decisão de mudar de vida que competia exclusivamente a ela. Ela é quem tinha que decidir não mais voltar a ter a vida e o comportamento que ela tinha até aquele momento. Que você possa também estar consciente de que o Espírito Santo nos dá a oportunidade de mudança. Nessa programação é chegado a si a oportunidade de decisão para uma nova vida. É chegado até si a oportunidade de decisão para que você mude, escreva uma vida completamente diferente, assumindo um compromisso com Deus. A morada aqui da nossa sede nacional no Luxemburgo é 4 Praça de Estrasburgo, a 300 metros da estação central dos comboios, não só na nossa sede, mas em várias outras moradas à sua inteira disposição. Mas não espere pelo domingo, dia 4. Hoje, quarta-feira,
em cada uma das nossas moradas, aguardamos por si. Que Deus abençoe e ilumine o seu dia de hoje. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.